É o seguinte, o Corinthians perdeu o jogo, o Corinthians teve chances individuais com o Romero, teve com o José Martínez, teve uma cabeçada desse Kaká. Pô, que esse cara é um dos caras mais escroto que eu vi na mídia, um dos jogadores mais pequenos em termos técnicos, um dos jogadores mais insignificantes em relação à parte técnica, tática, mas ele tem personalidade, cara. Sacou? Eu gosto de gente que, sabe, que confronta. Eu acho ele um péssimo jogador, mas ele confronta, irmão. Eu gosto de... Já viu uma entrevista do Gustavo Henrique? Alguém aqui viu? Alguém viu alguma entrevista do José Martínez confrontando? Alguém viu a entrevista do Carrilho confrontando? Alguém viu uma entrevista do Garro confrontando? Do Garro já. Aquela da camisa de 10. O Garro teve uma vez que um amigo meu falou, você tem 14 gols e 10 assistências no ano. E ele ficou louco porque ele tinha 11 assistências. Aí ele ficou bem revoltado e ele uma vez respondeu ao Vessone. Ah, legal. Responder o Vessone é super importante, até porque o Vessone sabe tudo que é do Corinthians e todo mundo fica bravo. Porque pra mim é um dos maiores jornalistas que tem nesse país é o Vessone. Tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que gosta. Mas você já viu o Héctor Hernandes vir a público e confrontar que ele é um toureiro? Que ele não é fazedor de gol? Alguém viu ele confrontar? Alguém já viu o Matheus Bidu confrontar alguma coisa? O Mateuzinho já. Né? O Hugo já. O Ranieri já também. Tipo, vocês falam muito, vocês não entendem nada. Tá tudo bem pra mim. O time do Corinthians é um time que não confronta. Você já viu o treinador? Eu acho que eu sou amigo dele, porque eu não sei até quando, porque treinadores que eram meus amigos e que vieram dirigir o Corinthians e que eu cheguei à botina, perderam a amizade comigo. E tá tudo bem, eu não tô nem aí, eu quero que se exploda. Eu não preciso deles pra pagar minhas contas, muito menos a do Memphis. Todas as vezes que eu falo dele pra pagar minhas contas. Certo? Então vamos lá. Você já viu o Dorival Júnior confrontar, por exemplo, o Memphis, que não treinou, que entrou, que forçou o terceiro cartão amarelo? Viu confrontar qualquer tipo de situação política? A gente tava conversando com o Augusto, não deu pra falar com o Augusto, veio o Osmar Stabile, a gente não sabe com quem conversa. Vocês já viram confrontar? Eles não confrontam. Pra eles tá tudo bem perder o jogo. Eles não dão, eles dão uma entrevista esporadicamente. Os assessores, né, conseguem, de uma certa maneira, blindar essas pessoas. Que eles só são jogador de futebol, meu irmão. Eu fui jogador de futebol dos bons. Mas eu nunca tive assessor. Eu não sou celebridade. Eu só fui jogador de futebol. Talvez eu tenha virado celebridade na medida daquilo que eu hoje, por ser um cara que tá na mídia toda hora, que vai nos lugares que tem muita gente, eu não tenho condição de ir por causa de muitas coisas, né, de assédio, tá tudo bem. Tá, eu não me considero isso. Mas o que representa jogador de futebol? O que jogador de futebol é mais do que um médico, mais do que um cientista, mais do que... O que ele é? Aí esses caras se acham. Aí quando um jogador como o Memphis, que andou em campo, eu fui trucidado pela imprensa brasileira por não ter um biotipo de jogador. Aqui na Band, um bando de filho de uma égua, principalmente da televisão, acabaram com a minha vida, mas tudo bem. Olha onde eu estou hoje há 23 anos e onde eles estão. Aí, meu irmão, o cara força o cartão amarelo, anda em campo, não faz gol depois de 30 dias, não joga o último jogo do Campeonato Brasileiro porque é liberado pelo Dorival Júnior. O Carrilho é liberado, o Carrilho tá andando em campo, não é o Carrilho que se espera. Cara, os caras perdem com o Bragantino e tá tudo bem. E tá tudo certo. Olha... Mas teve um pênalti que não foi. Mas quanto tempo teve pra mudar a história do jogo? Você tá de brincadeira. Um time que um espaço, um time que sem defesa, meio campo e ataque totalmente desordenado. A falta que o Alberto faz é impressionante. Agora você vê o esquema do Seabra, do treinador da equipe do Bragantino.
marcou sua pressão, quando roubava a bola, partia pra cima. Quando tinha essa bola jogada pro outro lado, voltava, marcava na intermediária. Aos 20 minutos do segundo tempo, modificou a forma de jogar, colocou um jogador, ganhou o jogo, fez o gol. O gol que eu tô vendo agora aqui pelo Premier, daqui a pouco vai passar também, é o seguinte, o cara bate o escanteio, a bola vai lá do outro lado, certo? Ninguém dá uma pressão que era pra ser o Mateuzinho, o cara joga a bola de novo, o cara cabeceia a bola sobra, o Hugo faz uma defesa milagrosa, a bola volta e sai o gol do Bragantino. A defesa do Corinthians é horrível, é uma das piores defesas da história do Corinthians. Matheus Bidu, Kaká e o Mateuzinho. O Gustavo Henrique é mais ou menos. É mais pra menos. É mais pra menos. E aí, meu Deus, eu jogo com 3 volantes. José Martínez, Carrilho e Ranielli. O meu meia, que é o Garro, ele dá um chute no gol. Jogando em casa com quase 40 mil pessoas depois de um mês. Cara, desculpa, quem tá na segunda posição do brasileiro é o Bragantino. Então, a verdade, isso é muito difícil pro corintiano. Mas o mais difícil é o que saiu. Que não foi a imprensa, não foi dirigentes, não foi financeiro, foi um torcedor que tem um Instagram com 4 mil seguidores. Isso. Que chama Pastor Mala. Pastor Mala, que o pessoal sabe quem é, muita gente não sabe, e que recebe informações privilegiadas como fonte legal, e que isso tá tudo bem, e que, diga-se de passagem, agora ele já soltou uma nota, já soltou a segunda em relação aos cartões, ao cartão corporativo do Andrés, e não sei se vai voltar de outros, porque agora saiu uma segunda fatura. Isso é muito mais preocupante do que o resultado. O Corinthians vai sofrer muito, sabe por quê? Vocês prestem atenção no que eu vou falar. O Memphis Depay não fica no Corinthians até dezembro. Tá saindo sangue do nariz, você tá tirando o ranho, Bruno Milhões. Assuando o nariz, cara. Assuando o nariz. Quando você for só o nariz, você vai no banheiro. Ah, mas foi, pô, de forma delicada aqui. Peço perdão. Indelicada, perdão. Mas você acha que o seu nariz é grande? É. Dos maiores da Rádio Bandeirantes, eu diria. Mas aí você também tem a vantagem de cheirar muito mais. O olfato, aromas, o seu né? olfato, o seu olfato é aroma apurado, é muito apurado. Não é nem o maior nariz da equipe do Donos da Bola aqui. Exatamente. Que a nossa produtora é... Não, fica quieto. Aí, Olha só! para com isso. Ao respeito com a Nina. Aí, se você pensar que agora saiu a segunda, e o Cascão disse pra mim hoje nos Donos da Bola da Televisão, e aí eu vou perguntar pra você, Luiz Fabiani, e amanhã, por exemplo, o Andrés deu uma entrevista pro Léo Dias, que é o monstro. Quem contratou o Memphis tem que ser preso. Ele disse isso, não disse? Disse. Não sei se dá pra tirar isso aí, ou se dá pra gente fazer esse tipo de... Pro Léo Dias da TV Léo Dias aí, que é monstruosa. Vamos lá. Quando ele fala isso, vocês sabem quantos jogadores que o Andrés contratou pior do que o Memphis em termos de benefício pro clube do Corinthians? Mais de 30. Mais de 30. 44 pro Sub-23. 44 pro Sub-23. O Andrés Sanches fez isso. Então, agora, o nosso querido... pode ler pra mim. Vamos lá, eu separei algumas das contratações que não geraram o fruto desejado durante a gestão André Sanches 2, de 2018 a 2020. Vamos lá. Zagueiro Marlon, 2 milhões de reais. Lateral esquerdo Danilo Avelar, 6 milhões e 500 mil reais. Volante Douglas, que depois foi jogar na Grécia, jogou no Bahia também, 6 milhões e 600 mil. Richard, 10 milhões. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês um cortezinho do programa aí, Os Donos da Bola da Rádio Bandeirante, apresentado aí pelo Craque Neto. E a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí do Andrés Sanches. Nessa última segunda-feira, né, conhecido como ontem, 14 de julho,
o CORE acabou aprovando aí por 9 votos a 7 que a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo apure o uso do cartão corporativo que André Sanches acabou utilizando enquanto era presidente entre 2019 e 2020. André Sanches havia gasto aí em torno de 16 mil reais no cartão corporativo para as coisas pessoais. Andrés admitiu os gastos, né? E prometeu pagar todos o dinheiro, né? Com juros e correção monetária. Diante disso, o Andrés corre o risco aí de ser expulso do quadro de sócio do clube. Lembrando que dia 9 de agosto, né? Haverá aí a Assembleia Geral dos Sócios para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou reconduzir ao cargo. Para quem não está entendendo, eu vou explicar para vocês com mais clareza. Na última quinta-feira, o repórter Marco Belo acabou divulgando um gasto no cartão corporativo no Réveillon de 2019 para 2020 pelo André Sanches. Marco Belo acabou entrando em contato com o Andrés e ele reconheceu, né, que gastou esse dinheiro mesmo, diz ele que no final do ano acabou tomando um a mais e por isso acabou aí gastando um dinheiro que ele não deveria ter gastado, mas queria pagar, iria fazer tudo certinho. E aí o André Sanches acabou concedendo a entrevista para o portal aí Léo Dias, falou desse assunto, acabou aí explicando todos os detalhes a respeito, né, desses gastos, né, que foi no Réveillon e que ia pagar, que ia fazer aquela coisa sempre que eu já trouxe para vocês aqui, aquele papo morto, né. Andrés acabou também criticando aí a diretoria do Corinthians, criticou o presidente Augusto Melo quando tomou posse, porque ele é da oposição, né, lembrando que o André, que era do lado do André Sanches. E aí, ele falou sobre a contratação do Memphis, disse que se quem fez a contratação do Memphis deveria ser preso, porque não pode fazer uma contratação absurda como o Corinthians fez. Mas o Andrés tem que lembrar que ele também fez várias contratações absurdas, inclusive acabou contratando aí 44 jogadores para o Sub-20. E aí gastou, com o Luan, o Corinthians gastou 28 milhões, com o zagueiro Marlon 2 milhões, Danilo Avelar, lateral esquerdo, 6 milhões e meio, Douglas, 6 milhões e meio, Ramiro, né, total deu 49 milhões. Então o Andrés falou da atual diretoria, mas esqueceu do seu podre, né? Então o Corinthians hoje é uma bagunça. O Corinthians hoje, infelizmente, a gente não sabe aonde o Corinthians vai parar com tanta bagunça, com tanta baderna, né? O Corinthians precisa contratar urgente, porque o diretor executivo do Corinthians tá tentando contratar, mas não sabe se vai continuar aí o presidente interino Osmar Stabile, se volta Augusto Melo. A contratação do gosto do Augusto é uma, do gosto de Osmar é outro, mas Fabinho continua no mercado, está sondando novamente aí o Elinho, que joga hoje no Tolucas. Corinthians já havia tentado contratar o atleta no início do ano, né? Mas não foi possível. O atacante é um atacante de beirada, o Elinho é rápido, é driblador, as características que o técnico Dorival Júnior tá buscando, um atacante de beirada rápido e driblador para quê? Quebrar as linhas em velocidade. Corinthians vai ter muita dificuldade para fazer contratação. Primeiro, porque não tem dinheiro. Como você vai contratar com o mercado tanto inflacionado como está? Segundo, que essa gestão é uma bagunça. Lembrando que o Toluca pagou 15 milhões de dólares no Elinho. Então o Corinthians quer apenas por empréstimo. O Toluca está querendo vender o jogador. Se o Toluca pagou 15 milhões, como o Corinthians vai comprar esse jogador? Acho impossível, acho assim,
assim, sem chance nenhuma, né? E aí o craque Neto acabou fazendo uma análise da partida do Corinthians contra o Red Bull Bragantino no último domingo, às 19 horas na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena lotada, pulsando, com a reestreia do Corinthians no Brasileirão após a parada para o Super Mundial, onde o Chelsea acabou se sagrando aí campeão da primeira Copa aí do Mundo de Clubes. E aí, craque Neto teceu duras críticas contra essa defesa do Corinthians, mas ainda deu um elogio ao Kaká, porque o Kaká, ele pode cometer seus erros, porém ele dá a cara para bater, ele chega e fala o que está acontecendo. A maioria do jogador do Corinthians, né, aí ó, vai embora, não fala nada, seus assessores protegem, né, e craque Neto acabou também criticando aí o Memphis Depay, porque ele forçou aí o terceiro cartão amarelo, não era para ter levado, e aí o Corinthians perdeu o jogo no último minuto de jogo. O Memphis, como é um jogador que ganha aí de 3 a 6 milhões por mês, tem que chamar a responsabilidade, ele não tem chamado, tem se escondido no jogo, né, não tem marcado gol, não tem aparecido para ajudar a equipe, né. Dorival é culpado porque Dorival também, ele tem que botar a regra, né, impor ali os limites. Dorival não consegue fazer o time jogar, desde que chegou e tem testado um time, tem testado outro, não tem conseguido arrancar nada do Corinthians. Corinthians vai enfrentar agora o próximo jogo o Ceará e está sem seu ataque. E o Roberto não jogou porque está aí no final de uma recuperação de sua lesão, né? Que quebrou a ponta do osso do lombar. Tá, já vai voltar, mas o Roberto fez muita falta ao Corinthians contra o Red Bull Bragantino, porque o Corinthians sem o Roberto não tem criação, não tem filtração. E aí, contra o Ceará, o Corinthians não tem o Roberto, que está no final de uma lesão. Não tem o Memphis, porque forçou o terceiro cartão amarelo. E também não terá Romero, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Então, um jogo difícil. O Ceará está muito bem no campeonato. O Corinthians vai jogar fora de casa, né? O Corinthians fora de casa não tem conseguido performar, não tem conseguido performar em casa. Então, provavelmente, a derrota do Corinthians nesse jogo é certeira, porque o Corinthians tem um ataque com Hector Hernandes e Thales Magno, não faz gol em ninguém. É triste a realidade? É. Mas, nesse momento, o Corinthians hoje é lamentar. Time ruim dentro de campo, fora de campo uma gestão temerária, bagunçada. Então o Corinthians hoje não tem um caminho a ser seguido, porque não tem pessoas, né, para dar um direcionamento. Para mim, com toda a ruindade, mas o melhor de todos ainda é Fabinho Soldado, que está tentando aí remar no meio, né, dessa administração pífia, caótica, né? Corinthians hoje é um caos, dentro e fora de campo. Eu, sinceramente, acho que o Corinthians esse ano vai lutar novamente para não ser rebaixado no Brasileirão, mas corre sério risco de cair para a segunda divisão. E cada dia que passa eu não vejo perspectiva de melhora, porque essas pessoas que lá estão não estão pensando no Corinthians, estão pensando sim em seu umbigo. E aí, gente, o que vocês acham? Craque Neto tem razão de criticar o Memphis Depay e o Dorival Júnior pela essa derrota do Corinthians contra o Red Bull Bragantino? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário e também analisa aí a crítica do craque Neto para o ex-presidente do Corinthians, André Santos. Craque Neto tá certo ou não? Use o seu espaço aqui, registre o comentário, deixe o seu like e deixe a inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.